Eu sou a Marília. Sejam muito bem-vindos, né, bem-vindas ao nosso 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Educação, a SOFI, que acontece na Universidade de São Paulo e que tem como tema geral Política e Filosofia na Escola, né, a Agência do Pensamento. E hoje, dia 9 de setembro, a nossa última tarde de trabalho, né, com o nosso congresso. E lembrando que logo mais nós teremos às 19h30, né, um encontro para o lançamento, a conversa com os livros, e teremos o lançamento, entre outros livros, o livro do professor Silvio Galo, né, aproveitando para falar um pouquinho, que é o livro do sedentarismo ao nomadismo, intervenções do pensamento das diferenças para a educação, do professor Silvio Galo, né, juntamente com a autoria do professor Alexandre Filordi, né? Então, todos estão convidados, estaremos presentes logo mais. Então, eu até queria aproveitar esse momento de fechamento, né, do congresso, e que para todos nós foi muito frutífero, né, que nós pudemos acompanhar as mesas e as palestras, e essas contribuições diferentes perspectivas que atravessaram o nosso encontro realmente foram muito ricas, né, e oportunas nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né, tempos sombrios, como os professores apontaram, essas questões da barbárie ficaram muito presentes na nossa discussão, né, tempos de barbárie. Então, acho que um momento muito frutífero para manter o nosso pensamento vivo, nosso pensamento ativo, né, então, muito bom. Então, é com satisfação que a gente, nesse último dia, damos aqui início à nossa mesa 16, e temos a presença de ilustres pesquisadores, né? A presença do professor Silvio Galo, professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, que apresentará a comunicação intitulada A Instituição das Crianças e a Conformação da Escola Moderna. Também teremos a presença do pesquisador Luiz Antônio Calegari Coppi, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que apresentará a comunicação Montaigne, Comênios e a didática em meio ao excesso. E tenho o privilégio de compartilhar com vocês aqui também a minha pesquisa, o desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado, com o título da comunicação da letra aos jogos complexos, a terapia filosófica do uso dos conceitos de ensino e de aprendizagem na área da alfabetização. Então, acho que sem mais, a gente pode começar, e eu passo a palavra para o professor Silvio Galo. Então, muito boa tarde, professor Silvio. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela presença. A casa é toda sua. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos vocês. Eu também agradeço, especialmente a Marília, que nos coordena. Bom, eu preparei uma apresentação e vou abri-la aqui, mas, bom, é um prazer para mim estar aqui com vocês, uma honra. Queria aproveitar o momento também para agradecer ao pessoal da FEUSP, que sediou esse 4º Congresso da SOFI. Foi muito importante o trabalho de vocês para permitir que a gente pudesse desenvolver, né, mais esse congresso. Infelizmente, nessa plataforma, dessa forma como ele foi, mas eu acho que ainda assim nós ganhamos muito com a realização do evento. Então, deixo aqui registrado o meu agradecimento ao professor Marco Sidney e a toda a equipe da FEUSP que se dispôs a organizar. Bom, então, o título da minha comunicação é A Instituição das Crianças e a Conformação da Escola Moderna. Eu preciso começar dizendo para vocês que foi um certo atrevimento da minha parte em escrever essa comunicação no Congresso, e eu estou dizendo atrevimento por quê? Porque trata-se de um projeto de pesquisa recém-iniciado, e, portanto, o que eu vou apresentar para vocês são muito mais algumas hipóteses e algumas linhas de um projeto que começa a se desenvolver, que tem muito chão pela frente ainda, e aí eu achei que seria
interessante aproveitar esse momento para abrir uma conversa em torno desse tema, mas eu não tenho como apresentar efetivamente conclusões ou um trabalho mais desenvolvido, né? Então é algo, de fato, muito inicial que eu vou apresentar para vocês, que é parte desse projeto de pesquisa intitulado Para uma Crítica da Razão Infantil, ao qual eu dei início agora no mês de março de 2022. É um projeto financiado com Bolsa de Produtividade do CNPq, que tem uma duração de 5 anos, então vocês vejam que são alguns meses de um trajeto que vai durar 5 anos, então eu já me desculpo com vocês de algum modo e anuncio, né, que são hipóteses que serão apresentadas hoje aqui, não muito mais do que isso. Estou muito feliz de estarmos aqui nessa tarde, nessa mesa, porque o tema que será desenvolvido depois pelo Luiz tem muitos atravessamentos com o que eu vou explorar, e, infelizmente, né, não teremos a presença da professora Maria de Fátima, mas também teríamos alguns atravessamentos interessantes, porque, de algum modo, né, o que eu vou procurar trabalhar com vocês passa por essas dimensões, né? Bom, eu disse, né, que é um projeto recém-iniciado, mas que se desdobra de outros projetos que eu desenvolvi anteriormente, então tem um certo acúmulo nessa conversa, mas esse projeto que eu iniciei esse ano, ele parte de uma hipótese que seria possível levantarmos, né, a produção do que eu estou chamando de uma razão infantil, a produção durante a modernidade de uma razão infantil. E esse projeto vai ter uma série de desdobramentos, uma série de buscas em torno do pensamento filosófico da infância, em diversas fontes diferenciadas. Algumas delas são os textos de filosofia, propriamente ditos, mas eu também pretendo dialogar com as artes plásticas, com a representação da infância na pintura, na escultura, com o cinema, representações da infância no cinema, na literatura e etc. Então, vamos ter aí uma série de desdobramentos nesse campo. Tentando, com isso, buscar nesses vários elementos a hipótese, então, corroborar ou não, né, essa hipótese da possibilidade de falarmos em uma razão infantil. Isso se coloca, então, dentro de um contexto, né, que, do meu ponto de vista, pelo menos, isso que nós costumamos chamar de projeto moderno é um projeto que esteve nos séculos XVII, XVIII, principalmente, mas também até o século XIX, talvez até o século XX, inclusive, muito articulado com a perspectiva da colonização. O projeto moderno é um projeto europeu, por excelência, e o projeto moderno foi também um projeto de colonização das mentes, colonização do pensamento, e colonização de territórios e colonização de povos. A minha hipótese de trabalho, então, é que a perspectiva de um trabalho sobre a infância, sobre as crianças, o que eu estou chamando aqui, inspirado em Michel Foucault, de um governo das crianças, isso faz parte de um projeto mais amplo de colonização. Então, governar as crianças faz parte de um projeto de colonização muito mais geral. Então, a ideia de compreender isso que o historiador Philippe Arrier, por exemplo, denominou como descoberta da infância, né, no seu livro bastante conhecido, A História Social da Família e da Criança, no qual Philippe Arrier percorre, né, a produção, sobretudo nas artes plásticas, da representação das crianças, e vai mostrando como as crianças não eram representadas nas artes plásticas, ou quando eram representadas como adultos pequenos, e como que, ao longo do tempo, essa representação vai se transformando e as crianças ganham espaço na representação nas artes plásticas. O Arrier, por conta disso, vai falar, então, de uma descoberta da infância na modernidade. A pré-modernidade e a modernidade descobrem a infância.
Eu prefiro pensar na companhia de um filósofo, René Scherrer, filósofo francês contemporâneo, que está prestes a completar 100 anos. René Scherrer fala em uma invenção da infância. E acho que essa é uma das coisas que eu vou explorar mais a fundo no projeto. Me parece muito distinto você falar em descoberta da infância e invenção da infância, né? Quando se fala em descobrir a infância, significa que a infância sempre esteve aí, mas nós não necessariamente a pensávamos ou a tematizávamos, né? E quando nós falamos em uma invenção da infância, nós estamos falando na invenção de uma categoria filosófica através da qual nós enquadramos as crianças, né? Então, o projeto faz um pouco esse diálogo, essa discussão nesse campo, entre pensar uma descoberta da infância e uma invenção da infância, assumindo muito mais a perspectiva de uma invenção da infância, e, nesse contexto, então, colaborando com esse projeto da modernidade, esse projeto de colonização, com a constituição do que eu estou chamando de uma razão infantil. E por que razão infantil? Justamente porque o projeto moderno foi um projeto de racionalização, foi um projeto de defesa da razão. Temos que pensar necessariamente no iluminismo, por exemplo, né, como uma das linhas fundamentais do projeto moderno, e vai se constituir uma razão infantil como uma razão outra em relação à razão adulta. Eu confesso também para vocês que a inspiração dessa ideia de se pensar a crítica de uma razão infantil, ela vem diretamente do livro do Achille Mbembe, A Crítica da Razão Negra, e a hipótese, justamente a hipótese que o Achille Mbembe trabalha aqui, para constituir a razão, entre parênteses, europeia, né? A razão que é a razão europeia, se constituiu o negro como o outro da razão. Então, se constitui também uma razão negra que vai permitir o desenvolvimento da razão branca, da razão masculina, da razão europeia, que foi a razão enfatizada no projeto colonial moderno. A minha hipótese é uma hipótese paralela a essa do Achille Mbembe, né, de que, ao mesmo tempo em que a modernidade produziu a centralidade da razão, produziu uma razão negra para possibilitar essa exploração, e ela produziu também uma razão infantil. Ela inventou a categoria de infância, produziu a categoria da infância, a infância justamente como aquele que não fala, que não tem ainda acesso à palavra, né, o infans, e nesse contexto, então, como a razão, toda ela se constitui em torno da palavra, em torno da afirmação, do pensamento, o infante, a criança, seria justamente aquele que não tem a palavra e, portanto, não tem o pensamento e, portanto, não tem a razão. Então, é nesse contexto que o projeto pretende delinear essas questões, e, nesse âmbito, vai se constituir, então, uma lógica do governo das crianças ou do governo da infância pelo adulto, né? E esse governo da infância pelo adulto vai se articular fundamentalmente com o projeto moderno de escola. Então, a instituição escolar moderna é a instituição que foi pensada, concebida, produzida e praticada para realizar essa razão infantil, esse outro da razão adulta, branca, europeia, masculina e assim por diante, fazendo com que as crianças, no seu período de escolarização, se adequem paulatinamente a essa razão adulta, visto que, num determinado momento no futuro, as crianças se enquadrariam nesse mesmo critério, né? Quando deixassem de ser crianças, quando atingissem a maturidade, a idade adulta, elas se enquadrariam nesse critério. Bom, isso tudo vai estar muito claro em duas obras-chave do século XVIII, que são o Emílio, do Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, né? Mas também os textos de Immanuel Kant, e aí eu penso fundamentalmente naquele texto menor do Kant, menor em termos de tamanho e de importância filosófica, talvez, mas muitíssimo importante para nós que trabalhamos no campo da educação, que é a
a resposta à pergunta que é o esclarecimento, no qual Kant vai justamente afirmar a maioridade da razão. Então, a saída de uma menoridade, de uma dependência da razão, de uma razão tutelada, e a entrada na maioridade como a capacidade do uso próprio da razão, também como uma perspectiva da saída do universo infantil, uma saída da infância, uma saída do universo infantil para a entrada no universo adulto, para a entrada no mundo adulto. Bom, o ponto de partida para isso que eu preparei para apresentar para vocês hoje, e do qual eu já estou percebendo aqui que eu vou apresentar muito pouco, né, porque eu acabei optando por delinear mais as linhas gerais do projeto, né, mas eu parto aqui de um ponto de partida que é uma observação feita pelo Michel Foucault no curso que ele ofereceu em 1978 no Collège de France, Segurança, Território e População, cuja tradução aqui no Brasil é de 2008. Então, na tradução brasileira de 2008, na página 310, a gente encontra esse trecho que está colocado aí na tela. E, bom, ele está projetado, mas eu tomo a liberdade de ler para vocês, porque acho importante, né? Num determinado momento, Foucault afirma na sua aula exatamente isso, né? É o problema da instituição das crianças. Então, é dessa fala de Foucault que vem o título da minha comunicação, né? A instituição das crianças. O problema pedagógico. Como conduzir as crianças? Como conduzi-las até o ponto em que elas sejam úteis à cidade, conduzi-las até o ponto em que poderão construir sua salvação, conduzi-las até o ponto em que saberão se conduzir por conta própria. É esse problema que foi provavelmente sobrecarregado e sobredeterminado por toda essa explosão do problema das condutas no século XVI. A utopia fundamental, o cristal, o prisma através do qual os problemas de condução são percebidos, é o da instituição das crianças. Então, vejam, é essa fala do Foucault que me chama a atenção. Lembro para vocês que esse curso do Foucault é o curso no qual ele desenvolve o tema da governamentalidade, que seria um tema-chave no seu pensamento no final da década de 70, começo da década de 1980. É o tema da governamentalidade que vai permitir a Foucault fazer justamente a clivagem, a viragem entre o governo dos outros e o governo de si mesmo, né, os seus estudos sobre o sujeito, os modos de subjetivação e etc. E é essa noção de governamentalidade que permite a ele essa construção. Só que nesse curso, em 1978, Foucault tem por foco das suas pesquisas a governamentalidade no seu sentido político. Então, ele vem estudando como é que se produziu esse fenômeno que ele propõe chamar de governamentalidade, e para chegar na construção desse fenômeno, no fenômeno da governamentalização dos Estados modernos, que é esse o tema de Foucault, ele vai estudando como é que as chamadas artes de governar foram se constituindo nos séculos anteriores e como é que elas foram sendo destravadas, né? Ele fala justamente em destravamento das artes de governar. E aí, nesse ponto, ele justamente coloca a centralidade das artes de governar no governo das crianças. E ele usa essa expressão, é o problema da instituição das crianças, no século XVI, né? O século XVI é o século em que o problema da instituição das crianças é fundamental. Bom, eu fiquei intrigado com a expressão instituição das crianças, o que significa dizer instituição das crianças, o que significa instituir, né? Porque instituir a criança é, de algum modo, enquadrá-la num princípio. Então, se a gente toma a ideia do René Scherrer, de que houve uma invenção da infância como um conceito filosófico, como uma categoria filosófica, instituir as crianças significa justamente transformá-las em crianças sob a lógica dessa categoria geral da infância, né? Governar as crianças significa governá-las pela categoria da infância, né? Inventada pelos adultos, de modo a manter as crianças sob tutela. Mas o interessante, né, é que essa palavra instituição,
é a mesma palavra que é usada por Michel de Montaigne nos seus ensaios, né, naquele ensaio conhecidíssimo por nós, que é o ensaio sobre a educação das crianças, né, que está traduzido, pelo menos todas as versões que eu consultei dos ensaios aqui no Brasil, esse ensaio aparece com o título A Educação das Crianças, sobre a educação das crianças, ou em torno da educação das crianças, para a educação das crianças, mas sempre educação das crianças. Mas no francês arcaico do século XVI, a palavra que Montaigne usa é institution, é instituição. E em algumas edições modernas ou contemporâneas dos ensaios, ele segue aparecendo com esse título, A Instituição das Crianças. Então, não é por acaso que Foucault usa a expressão instituição das crianças. Ele usa a expressão instituição das crianças porque ele a encontra justamente nos ensaios de Montaigne, lá no século XVI. Né? E a instituição, então, tem a ver com a educação das crianças, ela pode ser vista como um sinônimo de educação, como um sinônimo de instrução, como um sinônimo de condução das crianças, mas também como um sinônimo de governo das crianças. Então, dizer que no século XVI se promoveu a instituição das crianças é dizer que no século XVI esse problema do governo da infância foi desenvolvido com todas as suas forças. Bom, eu já estou aqui no final do meu tempo e eu tinha pensado eu só vou rapidamente avançar sobre isso para chegar numa conclusão ainda que muito primária, mas eu tinha justamente pensado em escavar um pouco em torno de 3 autores essa perspectiva da instituição das crianças, né? Então, trabalhar no Erasmo, né, com um texto anterior, né, 50 anos anterior ao texto do Montaigne, quando ele vai tratar das crianças e da civilidade das crianças, como é que esse governo, né, da criança, como governar o comportamento da criança, se coloca como um tema filosófico. Né? Depois, no Montaigne, com os ensaios, os conselhos que ele dá sobre a educação das crianças, sobre a educação às crianças, seguindo essa mesma perspectiva. Então, ler Montaigne sob as lentes de Foucault, essa é a proposta, né? Ler Erasmo sob as lentes de Foucault, ler Montaigne sobre as lentes de Foucault, e eu introduziria um terceiro autor, né? O Comênius, aí já no começo do século XVII, mas introduziria o Comênius porque em Erasmo e em Montaigne, a gente não tem o fenômeno da escola colocado. Muito ao contrário, em Montaigne a gente encontra, inclusive, uma crítica à educação dos colégios. Né? Montaigne prefere a educação doméstica, a educação feita pelo preceptor, né? o mesmo que Erasmo vai defender. Mas com Comênius a gente já vê um avanço em direção à instituição escolar, a instituição da infância, portanto, sendo produzida dentro dessa instituição escolar. Então, no projeto, eu pretendo desenvolver essa análise, não apenas desses 3 textos, eu estou, em princípio, colocando esses 3 textos aqui, por conta dessa questão do século XVI e o iniciozinho do século XVII, mas depois seguir perseguindo essas questões, porque a gente vai encontrar isso em Thomas Hobbes, por exemplo, também no século XVII. A gente vai encontrar essa preocupação com o governo das crianças no texto, nos ensaios sobre a educação do John Locke, também no século XVII, e tudo isso vai desembocar, né, no Emílio de Rousseau, que é talvez a perspectiva mais acabada desse governo da infância, desse governo da criança, dessa instituição da criança na modernidade. Então, eu vou simplesmente saltar aqui os temas seguintes, onde eu passaria um pouquinho por cada uma dessas questões para chegar nessa brevíssima conclusão, né, que é a ideia, então, de que nesses filósofos do século XVI, emendando com Comênios, já no começo do século XVII, nós vemos se delinear algumas das linhas que constituiriam a genealogia da escola moderna. Né? A genealogia da escola moderna como essa instituição na qual as crianças são governadas, né? O espaço no qual as crianças são instituídas como crianças.
no qual as suas condutas são conduzidas pelos adultos, levando-as a fazer parte do mundo adulto, do mundo social, do mundo político, né? Portanto, o que nós veríamos na constituição da escola moderna é justamente a escola pensada, produzida e praticada como uma maquinaria política. E uma maquinaria política que está voltada justamente para produzir e manter as crianças sob tutela dos adultos. Então, aproveitar-se da escola como esse espaço no qual as crianças ficam sob tutela dos adultos até que elas próprias venham a ser adultos, se emancipem e ganhem a condição de cidadãs, ganhem a condição de adultas, mas tudo isso muito controlado e muito conduzido pelos adultos. Bom, é isso, não quero atravessar demais o tempo, que eu já passei um pouquinho, então agradeço a atenção de vocês e fico aqui à disposição depois para o nosso tempinho de conversa. Obrigado. Muito obrigada, professor Silvio. Excelente apresentação. Que projeto ousado, questões aí bastante interessantes para a nossa conversa. Então, muito obrigada pela a comunicação. E agora eu passo a palavra para o professor Luiz, que apresentará a comunicação Montaigne, Comênios e a didática em meio ao excesso. Por favor, professor, a casa é sua, passo a palavra. Boa tarde, gente. Bom, antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui, ainda que online, né? E distante de vocês. É um prazer muito grande ouvir o professor Silvio falando. É um cara de quem eu li muita coisa já e sempre me seduz bastante. Também é um prazer muito grande estar na mesma mesa que você, Marília. Eu tenho quase certeza de que eu comecei a me debruçar mais sobre Montaigne durante o doutorado. A partir de uma disciplina que a gente fez junto, se eu não estou enganado, a professora Carlota Boto, e não tenho ideia de em que ano foi isso. Então, sim, nós fizemos juntos. Fizemos, né? A hora que eu vi o nome, eu falei, nossa, será que é ela e tal? Enfim, está sendo um prazer muito grande. E deixa eu compartilhar logo, para não ficar me enrolando nisso, né? Bom, então, vou iniciar minha fala. Na verdade, situacionalizando um pouquinho essas palavras do título da minha apresentação, né? Montaigne, Comênios e a didática em meio ao excesso, assim, porque são três palavras pesadas, né? De um lado a gente tem Montaigne, uma figura que inventa um gênero de escrita, né? Os ensaios. Do outro lado a gente tem uma palavra que é o nome de Comênios, que também é alguém que se dedica a uma tarefa grandiosa, né, de escrever, de propor uma didática magna, não é uma didática qualquer, é uma didática magna para ensinar tudo a todos. E, ao mesmo tempo, tem uma outra palavra aí que indica uma pretensão à grandeza, né, que é o excesso. Não só por indicar por si só aquilo que é demais, mas também porque é uma palavra que sempre vem da boca de alguém ou do texto de alguém que se coloca em um lugar a partir do qual ele pode definir o que é e o que não é necessário, o que é e o que é o excedente. E então são três palavras que talvez criem uma aura de grandiosidade, alguma coisa muito excessiva. E eu já queria começar quebrando um pouco essa expectativa em relação ao título da minha fala, porque aqui eu vou usá-las de maneiras bastante mais modestas. Quanto a Montaigne e Comênios, eu queria me referir, trabalhar com um ou outro parágrafo de alguns textos desses autores e trabalhar de uma maneira, nesse caso aqui, bastante profana. Eu não vou inserir esses trechos dentro da argumentação mais geral que eles desenvolvem, dentro da economia de seus textos, nada disso. Eu vou pegá-los como disparadores de reflexões e me contentar com isso durante a minha apresentação. E a palavra excesso aqui também tem um caráter menos pretensioso. Eu a utilizo aqui a partir de uma certa recorrência, quase como se ela fosse um termo guarda-chuva, dentro do qual a gente encontrasse uma série de outros termos, uma série de outras expressões presentes em diversos autores, em diversos textos, que colocam questões, sobretudo questões e críticas,
aquilo que seria uma multiplicidade, uma diversidade maior de informações, de opiniões, de interpretações oriundas de tecnologias comunicacionais específicas. Então, também é quase como se ela estivesse aqui na ordem de um relato e não exatamente na ordem de uma definição, né? Eu não estou dizendo o que é o excesso, eu estou só localizando o que é caracterizado como excesso em alguns desses textos. Então, um pouco dessas articulações que eu pretendo fazer aqui durante os próximos minutos, que já nem são mais 20, né? Agora são 15. Mas, basicamente, eu pensei na minha fala em torno de cinco pontos. Primeiro, eu queria dizer de onde veio essa inquietação em relação ao excesso, o que eu estou caracterizando como excesso, e colocar para vocês a pergunta que me foi colocada, ou diante da qual eu me vi, quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado. Depois eu queria passar por Comênios, sobretudo um capítulo específico da Didática Magna, que é o capítulo 25, em que ele trata sobre o livro que seria ideal ser trabalhado dentro das escolas. Queria contrastivamente ao texto de Comênios, articulá-lo com o ensaio do Montaigne, sobre o qual o professor Silvio já comentou, da educação das crianças, principalmente numa parte bastante conhecida dele também, que ele fala sobre a frequentação do mundo e sobre o que ensina essa frequentação, né? O Montaigne, lá pelas tantas, diz que aquilo que essa frequentação ensina não é uma aprendizagem leviana, e é um pouco desse o ponto que eu queria falar. E, por fim, eu queria levantar algumas questões de ordem talvez mais prática mesmo, a partir desse contraste entre esses dois autores, não em sua completude, evidentemente, mas sobretudo em relação a essa maneira como eles se colocam diante do que vai ser caracterizado aqui como excesso. Mas, vamos lá. De onde vem essa inquietação, né? De onde vem essa percepção do excesso? Quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado, eu estava interessado em pensar sobre fake news, sobre pós-verdade, como isso, de alguma maneira, afetava o campo escolar, revisionismos históricos, discursos negacionistas e coisas afins e tal. E lá pelas tantas, me veio a ideia de ler o texto As Práticas da Escrita, do Roger Chartier, em que ele falava sobre um outro momento histórico, também inaugurado, de certa maneira, por uma tecnologia da comunicação, que era a prensa de Gutenberg. E o Chartier, ele recolhe lá pelas tantas uma peça Fontenoverruna, de 1619, em que ele apresenta dois personagens, o camponês Barrildo e o Leonello, que é um douto da Universidade de Salamanca, e coloca um diálogo desses dois personagens falando sobre os efeitos da prensa de Gutenberg. E eu vou tomar a liberdade de ler aqui também um trechinho, porque eu acho curioso o que aparece aqui, né? O douto Leonello expõe suas dúvidas quanto à utilidade da invenção de Gutenberg. Sim, ela preserva e difunde as obras de valor, mas também coloca em circulação os erros e os absurdos. Permite aos que querem arruinar a reputação de um autor usurpar-lhe a identidade distribuindo tolices em seu nome. Confunde os pensamentos com a superabundância dos textos. Longe de assegurar os progressos do saber, a imprensa aumentaria a ignorância. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei muito tentado a tirar a invenção de Gutenberg e colocar a internet no lugar. Porque são expressões, né, essa ideia de difusão de erros e absurdos, da ruína de reputações, com essa usurpação de identidades, essa distribuição de tolices, essa relação que me interessa sobremaneira aqui, da superabundância de textos com uma ideia de confusão, com uma ideia de ignorância, com uma ideia de perda de sentido de tudo isso, me chamou muito a atenção pela proximidade dos termos, pela proximidade das preocupações e, sobretudo, pela proximidade das soluções encontradas. O Chartier continuava o texto dele dizendo o seguinte, que a aculturação escrita das sociedades ocidentais teve, portanto, de conviver com a persistente ideia de que a disseminação do saber equivale a uma profanação. A difusão da capacidade de ler e escrever, a multiplicação dos objetos impressos, aflige os clérigos eclesiásticos ou seculares que pretendem monopolizar a produção ou a discussão do conhecimento.
Então, isso estava em torno das minhas preocupações iniciais na pesquisa e me fez me colocar a seguinte questão: como educar frente a essa diversidade textual? Como educar frente a essa diversidade de interpretações, frente a essa diversidade de opiniões, frente à diversidade de informações, frente à diversidade de mentiras e verdades circulando dentro em torno do espaço escolar, mas também, de alguma maneira, entrando nesse espaço. E aí, como a invenção de Gutenberg é do finalzinho do século XV, eu comecei a estudar esses dois autores que eles são, de certa forma, contemporâneos, né? O Montaigne, escrevendo o Da Educação das Crianças, que está na primeira versão dos ensaios, né? Já está lá em 1580, e o Comênius, um pouquinho depois, em 1657, se eu não estou enganado, com a Didática Magna. Eu queria entender como que aparecia a relação da educação frente a isso, frente a essa ideia de um mundo hiperpovoado de textos, hiperpovoado de opiniões, hiperpovoado de interpretações, enfim, era essa questão que me mobilizava. E aí, o que eu fui encontrando? Na leitura do Comênius, da Didática Magna, tem esse capítulo 25, que tem como título: Se quisermos reformar as escolas segundo os princípios do verdadeiro cristianismo, ou retiramos das escolas os livros de autores pagãos, ou os usamos com cautela maior do que a atual. Esse capítulo me chamou bastante atenção na leitura, porque já pelo título ele indica algumas possibilidades de lidar com a diversidade de textos, né? Primeiro, que ele precisa cravar o que seria o verdadeiro cristianismo. A partir do momento em que se institui o que seria o verdadeiro cristianismo, onde está a verdade do que precisa ser educado, a gente tem um segundo movimento, que é ou a gente retira da escola os livros de autores pagãos, ou os usamos com maior cautela do que atual. A partir do momento, então, em que se institui o que é a verdade, em que se institui o que é o verdadeiro cristianismo, institui-se também quais são os mecanismos, quais seriam os mecanismos de seleção daquilo que afronta ou não essa verdade, ou então de atenuação daquilo que a colocaria em afrontamento. Isso é curioso, porque a partir do momento em que se define esse verdadeiro cristianismo, ou para que se define esse verdadeiro cristianismo, é preciso que haja também a definição do que seria essa verdade. E para Comênius, essa resposta é muito clara. Qual seria a verdade? Qual é a base do que sustenta esse verdadeiro cristianismo? É aquilo que sai da boca de Deus. Deus é o único achote que irradia a verdadeira luz, e a palavra de Deus é a única raiz da qual brotam as sementes da verdadeira inteligência. Não há dúvidas quanto a isso. É por isso que, a partir do momento em que essa verdade está definida, Comênius pode, voltando ao capítulo 25, aquele trecho que eu acabei de colocar, não é do capítulo 25, desculpa, é bem anterior, mas no capítulo 25, em diálogo com essa percepção, Comênius descreve quais seriam as ameaças, quais seriam os riscos dessa escola se deixar invadir por isso que ameaça aquilo que ela tem por noção de verdade. E claro que para Comênius essa verdade está bem instituída na figura de Deus, na figura da palavra divina, mas me parece que a gente pode extrapolar um pouco o que diz ele, e pensar em outros momentos históricos, em outros contextos culturais, em outros contextos sociais, no que ocupa esse lugar de verdade. E se colocar a questão sobre o quanto as reações derivadas dessa fixação de uma verdade absoluta não convergem de alguma maneira com o que Comênius coloca aqui. Toma a liberdade de ler de novo alguns trechos do capítulo 25, porque eu acho que elas ajudam também a entender um pouco dessa reação de Comênius frente a essa diversidade. Primeiro, ele caracteriza, né, o que colocaria essa verdade em risco. E ele diz que assim que um grande número de gentios entra na igreja, começa a ingressar na igreja, arrefecendo-lhe o ardor primitivo e diminuindo o cuidado em distinguir o puro do impuro, então começaram também a ser lidos, no início privadamente, depois em público, os livros dos gentios. E vemos a mistura, a confusão e a desordem de doutrinas que daí derivaram. Reparem nas expressões, novamente, a confusão, a mistura e a desordem como elementos que precisariam ser tirados de cena. Perdeu-se a chave da ciência por culpa daqueles mesmos que se gabavam de ser seus únicos depositários.
Por isso, em lugar dos artigos de fé, surgiu uma infinidade de opiniões não verdadeiras. Isso também é muito sintomático, né, muito significativo. A partir do momento que eu tenho algo que foge ao que foi definido como verdade, eu tenho isso caracterizado como outra coisa, né, como opiniões não verdadeiras. Daí os dissídios e litígios cujo fim ainda não se vislumbra. Essa ideia também dos dissídios, dos litígios, dos dissensos, como algo que, em tese, não caberia dentro desse lugar da escola, que é o lugar da verdade. Comênios, Comênios, então, não tem dúvidas. E eu esqueci de colocar o outro trecho, desculpa, minha apresentação tá com um buraco, mas Comênios não tem dúvidas a respeito do que se deve fazer, então. Deve-se tirar esses livros, deve-se tirar essas interpretações do contexto escolar. Ali dentro não é o espaço dessa diversidade. Essa diversidade produz litígio, essa diversidade produz dissensos e essa diversidade produz confusão. Articulando com o que diz o Douto Leonello na peça narrada por Roger Chartier, é possível pensar que essa superabundância textual produz nada mais do que ignorância. Montaigne, por outro lado, em Da Educação das Crianças, vou correr aqui também, porque eu estou vendo que o tempo está voando, né? Da Educação das Crianças, que é esse ensaio bastante famoso que Montaigne escreve, voltado para um jovem nobre específico, né? Uma condessa de suas relações, ia ter o primeiro filho, e aí Montaigne, instigado por um amigo que havia lido do pedantismo, que é um outro ensaio em que ele também trata sobre a questão do saber, da transmissão do saber, das escolas e tal, ele resolve, então, escrever da Educação das Crianças, mas ele faz isso a partir de uma perspectiva um tanto quanto distinta daquela perspectiva adotada por Comênios. Montaigne, diferentemente de Comênios, que assenta o seu pensamento, que assenta a sua instituição escolar em torno da palavra de Deus, Montaigne é alguém que, ainda que cristão, desconfia da capacidade da razão humana de acessar essa palavra de Deus, de dizer algo sobre essa palavra de Deus. Eu trouxe um trecho aqui, eu vou acabar pulando, porque provavelmente não vai dar tempo, mas é um trecho da Apologia a Raymond Sebond, em que é o maior dos ensaios, né, dos 3 volumes de Montaigne, em que ele ridiculariza essa pretensão humana, essa vaidade humana, né, nas palavras dele, de dizer a partir de si aquilo que seria a vontade de Deus. Vou só ler o finalzinho aqui do trecho dele, em que ele tem uma expressão que indica esse ridículo, né? Porque algum dia não apraz a natureza abrir-nos seu seio e mostrar-nos diretamente os meios e a condução dos seus movimentos e neles educar nossos olhos. Ó Deus, que abusos, que enganos descobriríamos em nossa pobre ciência. Então é a partir dessa perspectiva de uma denúncia, de uma crítica a essa vaidade humana de pretender, a partir de si, definir quais seriam as vontades de Deus, dizer qual seria a verdade absoluta e tal, que Montaigne, como ele próprio coloca, as apalpadelas, cambaleando, tropeçando e pisando em falso, vai escrever o texto dele sobre a educação das crianças. Eu acho interessante o início desse texto, né, em que ele descreve de certa forma o método que ele vai usar para escrever, né, em que ele fala que é um pensamento que vai às apalpadelas, cambaleante, trôpego de alguma certa forma e tal, e contrastar isso com o início da didática magna de Comênios também, em que ele se anuncia como aquele que vai dizer o que é essa didática magna, que é o método correto e excelente para educar, para ensinar tudo a todos e tal. Montaigne, lá pelas tantas, num trecho que é bastante famoso do seu ensaio, diz o seguinte, aqui eu, de novo, tomo a liberdade de ler, porque é o coração do que me interessa aqui. Da frequentação do mundo, tira-se uma admirável clareza para o julgamento dos homens. Estamos todos trancados e encolhidos em nós mesmos e temos a visão limitada ao comprimento do nosso nariz. Mas quem se representa como num quadro essa grande imagem de nossa mãe natureza em sua total majestade, quem lê em seu semblante uma tão geral e constante variedade, quem se observa dentro dela e não a si, mas a todo um reino como um risco de um buril muito fino, apenas esse avalia as coisas em sua justa dimensão. Montaigne, em seu texto, trabalha com a noção de atrito.
trabalha com a noção de que a frequentação do mundo permite ao sujeito, permite ao estudante, né, ao educando, no caso dele, atritar os seus próprios juízos, atritar sua própria consciência com as coisas do mundo. E essa imagem do atrito, ela é bastante tátil, ela é bastante visual e importante para a gente, porque o atrito depende de pelo menos 2 corpos. Eu já não estou mais tratando de um contexto em que há um único corpo ocupando todos os espaços e que impede que haja confronto, que haja contato, que haja atrito. E nesse atrito que de vez em quando vai lascar alguma coisa, vai polir alguma coisa, vai quebrar, vai dar outra forma, vai fazer uma transformação nesse objeto inicial. Mas esse objeto inicial, então, está dentro desse lugar de confrontos, desse lugar de entraves. Isso, continua Montaigne, esse grande mundo que alguns ainda multiplicam como espécie sobre um gênero é o espelho em que devemos olhar para nos conhecermos da perspectiva certa. Tantos sentimentos, facções, julgamentos, opiniões, leis e costumes nos ensinam a jogar com exatidão os nossos próprios e ensinam o nosso julgamento a reconhecer sua própria imperfeição e fraqueza natural, o que não é uma aprendizagem leviana. Queria indicar as conclusões aqui desse texto, me encaminhando por aí. Se por um lado, articulando grosseiramente aqui essa percepção de Comênios do livro único e tal, a gente está diante de uma didática que se pretende magna, por outro lado, me parece que essa preocupação educacional de Montaigne aponta para a gente a uma didática que se pretende mínima, que se pretende menor, que se pretende pequena, reconhecedora de seus limites. É no embate com o outro, é no embate com outras interpretações que eu tomo consciência, talvez menos desse outro e mais de mim mesmo, mais dos meus próprios contornos, dos meus próprios limites. E nesse sentido, fazendo coro com Montaigne, não me parece que essa seja uma aprendizagem leviana ainda nos nossos tempos, né? Montaigne aponta para a gente essa ideia de que essa grande variedade de interpretações, de facções, de opiniões, não é exatamente alguma coisa que precisa ser excluída para que a partir daí possa haver educação. Não, ela é condição para essa aprendizagem que não é leviana, que é a aprendizagem dos próprios limites. O atrito e a percepção dos contornos só é possível quando há esse embate, quando há essa confrontação. E isso não significa um calar-se, isso não significa um desesperar-se frente a esse mundo, vasto mundo. Não, isso significa poder dizer-se a partir de si, não a partir de um todo, não a partir de uma vontade de totalidade. E era um pouquinho disso que eu queria comentar. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero que tenha dado no tempo, porque não dava para ver aqui o controle. Desculpa, Marília, se passou. Obrigado, gente. Obrigada, professor Luiz. Excelente apresentação, questões muito interessantes para a gente conversar. E que alegria te reencontrar aqui nesse momento, que bom, né, a gente se reencontrar nesse momento. E agradecer também ao professor Silvio, que ele é inspiração para mim antes mesmo da entrada na pós-graduação. Então, que privilégio estar aqui, compartilhar a minha pesquisa, né, um recorte do meu projeto de pesquisa de doutorado, e depois a gente parte, né, para uma conversa, um bate-papo. Então, muito obrigada até o momento. Então, muito obrigada. Então, nesse momento, para a gente fechar as comunicações, eu apresento a minha comunicação intitulada da letra aos jogos complexos, né, a terapia filosófica do uso dos conceitos de ensino e de aprendizagem na área da alfabetização. Eu sou a Marília, doutoranda da linha de Cultura, Filosofia e História da Educação, né, da Faculdade de Educação. Então, essa comunicação, ela pretende apresentar um fragmento do projeto de pesquisa que propõe discutir o esclarecimento da aplicação de usos educacionais, né, especificamente na área da alfabetização. Então, considerando a proposta de esclarecimento conceitual, aqui eu darei destaque particularmente aos conceitos de ensino e de aprendizagem, e presentes nos documentos da Política Nacional de Alfabetização, a PNA, publicada no ano de 2019,
E, por outro lado, eu também vou destacar a aplicação desses conceitos de ensino e de aprendizagem, também o modo como eles são apresentados pelo modelo explicativo da concepção construtivista. Então, como sabemos, esta concepção ela embasou reformas educacionais, né, tais como a construção dos parâmetros curriculares nacionais, né, e também o repertório de formação dos professores alfabetizadores, né, e fortemente no estado de São Paulo, com o programa Ler e Escrever, em 2011, o Proletramento, enfim, o PROFA, né, que é o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, bem no início do ano 2000, né? Então, esses documentos que se ancoram, tendo como referência a obra representativa do construtivismo para a alfabetização, que é a famosa obra A Psicogênese da Língua Escrita, das autoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski. E essa teoria, ela passou a nortear fortemente as ações pedagógicas na alfabetização. E não só na alfabetização de crianças, assim como também de adultos também, né? Então, apesar de não me propor a apresentar aqui nenhum tipo de disputa conceitual entre essas distintas perspectivas, né, dessas matrizes referenciais, né, que por um lado nós temos, né, a política nacional de alfabetização e por outro, né, a psicogênese da língua escrita, esse não é o objetivo da comunicação. No entanto, de algum modo, não é possível deixar de tocar na questão da querela dos métodos, né? Ou melhor dizendo, né, nossas próprias disputas conceituais que atravessaram a história da atividade da alfabetização, não apenas no nosso país, né, no Brasil, mas, enfim, no mundo, né? Então, vamos por partes. Eu vou começar a explicar um pouquinho até o título da minha comunicação, porque a minha pesquisa ela tem como um referencial teórico central uma abordagem filosófica inspirada no pensamento do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, nasceu em 1889 e falecido em 1951. Ou melhor, né, a pesquisa é ancorada na segunda fase do pensamento de Wittgenstein e visa a aplicação da sua terapia filosófica, quer dizer, essa terapia que pertence a esta segunda fase do seu pensamento. Então, para o melhor esclarecimento, Wittgenstein é um filósofo que, para melhor compreendê-lo, estudar o seu pensamento, é dividido em duas fases, né? E a segunda fase que nos iluminará. Então, ainda para contextualizar, eu começo falando um pouquinho dessa segunda fase e de modo muito breve, eu vou tratar um pouquinho do que é essa atividade dessa terapia filosófica que orientará, né, essa minha proposta de esclarecimento conceitual na minha pesquisa. Então, com a aplicação da terapia filosófica, a pesquisa pretende relativizar imagens, que eu vou tentar explicar na medida que for transcorrendo, tentar explicar um pouquinho por que elas são consideradas dogmáticas e imagens unilaterais, ou dito de outro modo, né, de outra maneira, imagens que naturalizam os processos de aprendizagem na fase da alfabetização, seja por uma perspectiva empirista, né, ou, por outro lado, uma perspectiva mentalista, né? Então, o que eu pretendo, eu já vou deixar claro, que o ponto central da pesquisa é apresentar a natureza linguística que pertence, que faz parte e que constitui tanto a atividade do ensino, né, do alfabetizador, assim como essa natureza linguística que pertence, que constitui os processos de aprendizagem do sistema da escrita alfabética. Então, com essa perspectiva, eu busco apresentar a alfabetização como uma aprendizagem de uma técnica de natureza linguística, que eu vou tentar desenvolver essa ideia. Então, falando um pouco, a grosso modo, dessa segunda fase do pensamento de Wittgenstein, eu busco, nas pesquisas do professor Arley Ramos Moreno, que nos esclarece, inclusive na obra
chamada Wittgenstein, Os Labirintos da Linguagem, uma obra muito interessante para quem quer ser introduzido no pensamento de Wittgenstein, e ele esclarece que, nessa segunda fase, a filosofia torna-se uma atividade terapêutica, e, nesse sentido, né, sendo terapêutica, o principal resultado dessa terapia é a cura de um dogmatismo que está presente na origem de confusões conceituais. Então, o que ele aponta é muito interessante, o professor Allais, quando ele aponta o que seria esse caráter negativo da terapia filosófica de Wittgenstein, que não é elaborar teses nem construir teses, mas dissolver um pensamento dogmático, né? O que seria esse pensamento enfeitiçado por essa concepção referencial da linguagem que, rapidamente, eu vou comentar. Então, antes vale destacar que, na sua obra Investigações Filosóficas, né, que é a obra, entre outras, talvez a obra mais representativa da segunda fase do pensamento de Wittgenstein, e para o filósofo austríaco, ele deixa muito claro que não haveria uma significação essencial do uso de nossos conceitos, mas o que há são as semelhanças entre essas diferentes aplicações, né, dos conceitos, né? Ou melhor dizendo, o uso de uma palavra, né, que expressa o conceito. Ou seja, não há algo em comum nessas diferentes aplicações da palavra, a não ser, né, a própria palavra. O que há são as semelhanças, né, de família em maior ou menor grau. Então, para explicar um pouquinho também dessa concepção referencial, vale dizer que ela predominou na tradição filosófica, né, para a qual essa concepção referencial da linguagem, quer dizer, uma palavra possui determinada validade ou significação se essa palavra corresponde a um objeto. E essa visão, ela está presente no Tratatus Lógico-Filosófico, que é uma obra representativa da primeira fase do pensamento de Wittgenstein, né, que ela é apresentada através da teoria da figuração. Eu não estudo a primeira fase, né, de Wittgenstein, né? No entanto, é importante pensar como vem essa crítica, né, esse modelo referencial. E nessa obra da primeira fase de Wittgenstein, uma das suposições é de que a ideia de que há um isomorfismo entre a linguagem, né, e o real, ou seja, de que a forma lógica da linguagem corresponde ao modo como a realidade se estrutura. Então, é interessante essa explicitação para entender onde que eu pretendo, né, com esse esclarecimento conceitual. E o que eu apontaria como essa concepção referencial da linguagem presente nesses documentos que eu apresentei. E vale também destacar que essa terapia filosófica é interessante porque o nome terapia traz algo, né, evocaria algo que fosse psicológico, né? Então é interessante destacar que não é uma terapia de caráter psicológico, mas é uma atividade que propõe um esclarecimento conceitual, e para esse esclarecimento conceitual, entre outros métodos, essa terapia propõe o uso de perguntas, analogias, né, exemplificações, o que não quer dizer que, por si só, se fizermos perguntas, estabelecermos analogias e apresentarmos exemplificações, seria por si só terapêutico. Mas, através desses métodos, mais do que respostas, nós podemos abrir nosso campo de visão, né, e vislumbrar esses diferentes usos de um conceito. Então, antes de entrar propriamente onde vai incidir essa aplicação, eu gosto muito de apresentar a fase de Wittgenstein como um professor primário, né? É muito interessante, porque o filósofo teve essa experiência como professor primário, o que eu acredito que hoje seria o professor da fase do que chamaríamos dos anos iniciais do ensino fundamental 1. E essa experiência, conforme, né, os comentadores, seria uma experiência muito significativa, que até trouxe
né, trouxe mudanças radicais para a sua filosofia. E nesse período em que Wittgenstein ele atuou como professor de escolas primárias no interior da Áustria, mais ou menos ao longo dos anos de 1920 a 1926, que num período em que a Áustria passava por transformações políticas, né, e também por reformas no sistema de ensino, Wittgenstein elaborou um dicionário ortográfico junto aos seus alunos, que também vivenciavam a fase da alfabetização, do processo de alfabetização. E um dos objetivos desse dicionário seria auxiliar os alunos, né, para impulsionar para a melhor aprendizagem e domínio da escrita. Então, essa fase de Wittgenstein como professor, né, seria o que os comentadores reconhecem como, né, como aponta Arley Moreno, essa fase intermediária do filósofo, né, quando ele se voltou a dar aulas, e que, entre aspas, né, interrompeu, entre aspas, a sua atividade filosófica. No entanto, como aponta o professor Moreno, vale ressaltar que não houve uma lacuna entre as fases do pensamento dele. Então, entre essa primeira fase e essa segunda fase, mas uma mudança de perspectiva, isso é muito importante, assim, essa mudança de perspectiva. E conforme Moreno aponta ainda que essas questões filosóficas centrais de Wittgenstein, né, a saber, as relações entre pensamento, linguagem, mundo, elas são as mesmas, né, ao longo da sua trajetória filosófica, porém tratada com outros olhares, com outros procedimentos. Então, essa mudança de perspectiva que é bastante importante, né, para poder compreender também essa segunda fase do pensamento dele, né? Então, agora, depois se ficar alguma questão em suspenso, a gente conversa. E agora eu vou falar um pouquinho de como essa terapia filosófica inspira a minha pesquisa para o esclarecimento conceitual. Então, voltando naquelas concepções apresentadas no início, né, no caso da concepção psicogenética presente, né, na obra Psicogênese da língua escrita, haveria um padrão evolutivo, né, no processo de aprendizagem da escrita, né, seja da criança, enfim, que é o foco, né, da obra. E essa aprendizagem ela é vista como uma construção de padrões evolutivos, né, ou seja, as pesquisadoras Emília Ferreira e Ana Teberoski, elas analisam esses aspectos da construção. E eu queria aqui abrir uma nota de rodapé, porque na própria obra nós encontramos muito mais a menção do termo construção do que o uso do termo aprendizagem, uso do termo descoberta e uso do termo aquisição. São termos utilizados, presentes na obra Psicogênese, né, da língua escrita, mais do que o uso do termo aprendizagem. Então, as pesquisadoras, numa situação experimental, é assim que elas chamam na própria obra, uma situação experimental, essa situação construída para realizar a pesquisa, né, com as crianças, elas procuram observar e categorizar esses padrões evolutivos enquanto sequências de níveis, né? E elas procuram mostrar como essas sequências de níveis seriam organizadas e elas categorizam como hipóteses, né? Denominadas hipóteses, enfim, pré-silábica, silábica, silábica alfabética, enfim. E essas hipóteses, elas são inferidas a partir de situações de entrevistas com essas crianças, em que essas crianças fazem escritas espontâneas, que seriam escritas sem a intervenção, né, delas, dos adultos que ali observam. Então, essa concepção construtivista, né, para esse olhar, né, do nosso olhar terapêutico, se buscaria a causa da aprendizagem, quer dizer, a causa da aprendizagem advém dessa construção, desses processos, dessa elaboração de esquemas mentais. E daí o uso, né, do que a gente observa, né,
da área da alfabetização, é muito forte o uso do jargão, né? O aluno constrói o seu conhecimento, né? A disseminação desse jargão. Então, a partir daí, nós levantamos uma hipótese, no sentido de que há uma perspectiva mentalista, né, que naturaliza os processos de aprendizagem da escrita. E, nesse sentido, então, eu vou tentar apontar o que seria essa concepção referencial da linguagem nessa perspectiva, né? Que seria quando nós, alfabetizadores, né, temos essa imagem dogmática, essa imagem que a gente chama, que eu disse no início, unilateral e dogmática, de que essa aprendizagem, ela advém da construção, ela desses esquemas mentais, né? E não porque esse aluno ele está aprendendo, né, um conhecimento social historicamente construído, um conhecimento que está dentro de uma forma de vida e que precisa de regras que são convencionais, públicas e compartilhadas, que são ensinadas e aprendidas, né? E aí eu vou dar um exemplo de como essa imagem referencial pode ter impactos, né? Então, quando eu acredito que esse tipo de representação, então a criança escreveu de acordo com a hipótese pré-silábica, esse registro escrito espontâneo representaria um determinado estágio, como se eu, lá no pensamento da minha criança, do meu aluno, como se houvesse, então, a relação dessa escrita com algum lugar especial, com algum lugar oculto na mente do aluno, que fizesse uma referência, tivesse uma relação realmente referencial, é nesse sentido. Essas escritas representam algum lugar, algum estágio de desenvolvimento, né, do pensamento, de esquemas mentais, né? Enfim, eu não estou querendo dizer que os alunos que nós não pensamos, né, apenas que esse olhar, né, depois a gente pode até conversar um pouco sobre esse olhar, né, da concepção referencial da linguagem, né? Então, seria, então, a crença dogmática de que essas escritas representariam estados mentais, né? Agora, dando continuidade rapidamente, na política nacional de alfabetização, né, esse documento que foi publicado em 2019, né, no governo do Bolsonaro, que foi, a propósito, acho que eu vou abrir uma nota de rodapé, que foi um documento que se levantou contra a concepção construtivista, em contraposição ao pensamento de Paulo Freire, enfim, ao letramento, essas questões que não tem como a gente abordar aqui, né? No entanto, eu acredito, assim como eu apontei, né, no resumo, de que tanto essa concepção construtivista como todo esse aporte baseado na teoria das ciências cognitivas e da neurociência também se ancoram numa concepção referencial da linguagem que leva a equívocos na prática pedagógica desse alfabetizador, né? Então, vamos lá falar um pouquinho dessa política nacional de alfabetização, que ela foi, interessante, né? Ela foi anunciada como um marco na educação brasileira e ela propôs como objetivo, né, abre aspas, elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização por meio de abordagens cientificamente fundamentadas, fecha aspas. Então, esse é onde o documento aponta, né, que se ancora nas teorias das ciências cognitivas e da neurociência. Então, essa opção, né, essa nomenclatura, que ficou muito em moda agora, utilizar a nomenclatura, né, educação baseada em evidência, e no caso aqui em particular, alfabetização com base em evidências científicas, revela, né, a partir da nossa hipótese, né, orientada pela terapia filosófica, também a não aceitação de outras perspectivas, né, que se apresentariam em divergência com o documento, que propõe o uso único e exclusivo do método fônico. Então, onde nós vamos chegar aqui, né? Eu acho que vale, antes de encerrar,
e apontar onde a gente vai incidir com essa terapia, que no âmbito da história da alfabetização do nosso país, a escolha do método fônico não é uma proposta nova, né, nem pioneira, não tem nada de ineditismo nisso. É um método de alfabetização que é caracterizado pela marcha sintética, ou seja, o trabalho que parte de elementos menores, o trabalho com fonema, letra, sílabas, enfim, até chegar às palavras, e muito conhecido no Brasil desde o século XIX, né? Inclusive, ele aponta esse movimento do retorno do método fônico, ele é apontado por pesquisadoras da alfabetização, como Magda Soares e Mortati, enfim, como algo chamado de remetodização da alfabetização, que seria essa, vamos dizer, essa nova roupagem, né? Essa atualização do novo velho discurso, né? Então, que ele estaria ancorado por novas bases científicas, né? Então, vem aí um novo discurso, e que é diferentemente da alfabetização vista pelo construtivismo, que aí já é chamado de desmetodização, né? Já é um outro movimento, né, que critica os métodos. Mas sem entrar muito nessas questões, vamos lá rapidamente para um pouco desse foco, né, do método fônico que é apregoado, né, enfim, no documento. Então, que supostamente baseado na ciência, ele se apresenta como uma didática, né, esse método fônico, que promoveria uma decodificação prévia a qualquer construção de sentido. Então, nessa perspectiva, a alfabetização ela passaria a obedecer regras científicas, né? Então, as pesquisas sobre leitura e escrita, elas, então, obedeceriam as mesmas regras aplicáveis às demais ciências experimentais, né, como física e biologia. E então, as ciências humanas, elas seriam epistemologicamente equivalentes às ciências do mundo físico, né? Então, a necessidade que a gente vê, então, de recorrer, né, à ciência como para trazer um discurso de autoridade, né, e de legitimidade, mas que mais se assemelha ao uso de um panfleto que dissemina slogans, né, do que um texto propriamente dito, um texto científico. Mas, enfim, a gente vê com esse documento, né, o que passa, então, a se recolocar, né, no centro dos debates, que seria a disputa, né, hegemônica de projetos políticos mesmo, né, na implementação de políticas públicas, né, de alfabetização no nosso país. Então, como a gente não tem muito tempo, eu simplesmente tirei alguns fragmentos desse documento que chamam muito a atenção, né? E nesse sentido, né, de lançar esses aportes, né, da neurociência. E olha que interessante, o documento aponta que existe no cérebro uma área chamada de área de forma visual das palavras, a FVP. Nossa, olha como é o vocabulário. Situada na região occipitotemporal esquerda. Vamos colocar, né? Não sei nem se eu consigo occipitotemporal esquerda. E seria uma área correspondente atrás da orelha esquerda, né? Então, é nesse lugar onde há as conexões desse processamento visual, e essa região ela é responsável por algo chamado no documento de reciclagem neuronal e que permite os processos de leitura, né? Realmente, eu quis dar destaque a isso, né, por esse abuso do uso dessa linguagem, né, científica, que supostamente, né, legitima, enfim, esse discurso. Então, a gente observa que, segundo o documento, quando não se aprende a ler e a escrever, então, não há uma modificação nesse processo, então não haveria aprendizagem. E aí, olha como isso impacta, nos ancorando nessa questão da concepção referencial da linguagem, como isso impacta até no meu olhar de
analisar o fenômeno do analfabetismo, né? Então, quando a gente passa, então, quer dizer, como fica, então, essa questão, né? Da pessoa que não aprendeu a linguagem escrita e a leitura, né? E aí eu só vou abrir um parênteses que me ocorre agora, rapidamente, o que aconteceu agora, né, com a pandemia, né, que eu não poderia dar dados fechados quanto ao número, mas nós sabemos que nós temos uma quantidade muito grande de crianças que não estão alfabetizadas, depois desses 2 anos nesse processo, enfim, eu poderia dar números. No entanto, a justificativa por esse documento seria, né, então, a devolutiva, não vamos considerar nada, nenhum contexto do modo como houve o ensino, né, do modo como foi distribuído o conhecimento, não, a gente vai considerar um cérebro, né, que está lá no particular, individual, que está em seu processo de construção. E aí, só para a gente estar encerrando, é um discurso que, né, esse discurso que se legitima, tenta se legitimizar, né, nas evidências científicas, a meu ver, um discurso que nos conduz, né, a perspectiva da teoria da carência cultural também, né, quando a gente estabelece essa relação, né, com um lugar oculto, especial, que produz o conhecimento, né? Então, só para encerrar, eu citei rapidamente aqui no documento a justificativa para essa defesa que eles chamam, né, desses pressupostos ancorados em evidências científicas. Qual seria a defesa dessa metodologia? Então, abre aspas do documento. As pesquisas em psicologia cognitiva e em neurociências nos permitem compreender os mecanismos cognitivos e neurobiológicos que entram na ação da aprendizagem. Esses conhecimentos são importantes porque nos permitem distinguir o que é simples crença do que são fatos cientificamente estabelecidos. Fecha aspas, né? Então, eu vou, como um trabalho de terapia filosófica, eu termino até mesmo com uma pergunta, entre outras que conduz a minha pesquisa, que é em que medida, quer dizer, em que maneira, de que modo os resultados de pesquisas em evidências científicas, né, ancoradas nas ciências cognitivas, na neurociência, podem contribuir para a melhoria de práticas pedagógicas, né, que contemplam, vamos pensar na atividade concreta, formal, né, do ensino, da leitura e aprendizagem, né, da leitura e da escrita na alfabetização. E o que isso, de que modo isso contribuiria para a prática de um professor? Né? Como proceder de acordo com uma alfabetização baseada em evidências? Né? Então, para fechar, o que eu procuro não, né, com a terapia não são apontar causas da aprendizagem, né, mas assim como faz a ciência, né, que procura causas, né, dos fatos do mundo, esse não é o objetivo da terapia, mas descrever condições de sentido linguístico que constituem o ensino e a aprendizagem da língua escrita e da leitura. Então, é isso. Eu agradeço a atenção